Boa noite, pessoal. Gostaria de perguntar se está todo mundo bem. Primeira coisa, né? Se teve alguém que passou mal aí durante o jogo, ou se foi de boa aí durante essa vitória sofrida aí do City, até com aspectos também de sorte, de campeão, né? Que a gente pode dizer. Porque os 2 gols que a gente fez foi meio na sorte, né? O que vocês acham disso? Boa noite, Douglas. Boa noite, Matheus. Cara, Boa noite. primeiramente, queria pedir desculpa ao pessoal aí pela a live de ontem, não rolou por problemas pessoais. E hoje também, por a gente ter falado do Mendy na live anterior, a live caiu hoje, que a gente ia fazer uma live hoje à tarde, então deu tudo errado, a gente não conseguiu fazer a live de pré-eleição. É o que eu falo, quando você vai falar do Mendy, tem que tomar muito cuidado, porque o negócio é forte, o cara é sinistro. Então, a Ainda bem que gente essa fez besta enjaulada não jogou hoje, hein? Pois é, então a gente quer pedir desculpa, primeiramente pedir desculpas a vocês pela live que não aconteceu, né? Normalmente nós fazemos 2 lives pré-eleição e fim de jogo, então por esses problemas pessoais que a gente teve, problemas técnicos também, não foi possível fazer a live de pré-eleição. Então a gente já está partindo direto para o ponto da live de fim de jogo, né? Que a gente vai abordar aqui os principais acontecimentos da partida de hoje, né? Então, cara, foi um joguinho. Cara, na verdade, eu só vi o primeiro tempo, porque eu vi o segundo tempo, na verdade, né? Porque o primeiro tempo eu estava ocupado resolvendo os negócios aqui em casa. Então, eu até dei pausa no jogo, deixei gravando, assisti com calma depois, mas aí quando eu consegui um tempo para assistir o jogo, eu comecei a assistir de boa e tal. Aí quando o Bellingham fez o primeiro gol, eu falei, caraca, e já é mania de assistir jogo com o telefone grudado no Twitter, eu tentando me segurar ali para não assistir nada e não pegar um spoiler, né, do que estava acontecendo. Mas eu fiquei tão bolado com o gol que eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí eu fui pro Twitter, aí vi lá que já tinha acabado o primeiro tempo e tava 1-0 pros caras ainda. Eu falei, deu ruim, mano. Se a gente não conseguir, se a gente não conseguir fazer pelo menos um gol, a gente já tá encrencado aí nessa partida, porque os caras vão se fechar e vai ser tenso pra gente. Começou a bater aquela noia, aquele fantasma das quartas de finais de novo, contra o Tottenham, contra o Lyon, entendeu? E eu falei, não, de novo não, gente, pelo amor de Deus, a gente vai pegar o PSG na semifinal, e é um time aparentemente muito mais tranquilo de se jogar do que contra o Bayern, e eu falei, é a nossa chance que a gente tem de avançar e tentar esse título inédito da Champions. Então eu falei, fiquei apreensivo ali, falei, cara, essa bola. O City que ele começou a dar aquela de chuveirinho na área de novo. Eu falei, não é possível que o City não tem dizer com mais lá, gente. Pelo amor de Deus, não tem ninguém para cabecear essa bola. O Rangel está no Borussia ainda. Ele não é nosso ainda, pelo amor de Deus. Para de chuveirinho. Aí o time começou a bater aquela noia, o emocional começou a pesar. Eu falei, mano. E aquele dia, aí no intervalo do primeiro tempo, eu assisti os highlights, né, do primeiro tempo. E a bola na trave do De Bruyne, Mahrez perdendo o gol de cara, e lance ali confusão dentro da área ali. Eu falei, gente, não é nosso dia, essa bola não vai entrar. Até comentei no NTT City, né, nosso grupo de WhatsApp. Até comentei, gente, se a bola não entrar, se o City tiver naqueles dias que a bola não entra, vai dar ruim pra gente. Se os caras fizeram um gol, a gente tá lascado. E tava se profetizando isso, tava cumprindo essa profecia aí, cara. E falei, cara, que jogo tenso, mano. Aí quando o Henricão fez aquela cagada lá do meter a mão na bola, aí eu falei, pô, pênalti, ok, beleza. Aí aquela checagem de VAR, aquela suspensão todinha, será que vai, não vai? Enfim, o juiz confirmou o pênalti, falei, Mahrez pra bola. Eu falei, mano, pênalti pro City não dá certo, velho. Aí eu sabia o Com que fazer, não várias não sabia dá se eu, certo, né? não sabia se eu virava, não sabia se eu botava a televisão no mudo, não sabia se eu ia pro corredor. Eu não sabia, velho. Eu falei, vou assistir isso aí, seja o que Deus quiser. E quando ele chutou aquela bola, igual o chute que ele deu em Enfield, que a bola foi lá na lua. Aí ele chutou no ângulo de novo. A bola foi no ângulo, o Hitz quase pegou aquela bola. Eu falei, cara, ufa, velho. Aí, beleza, o time começou
Acalmou mais um pouco, conseguimos o gol, o time já estava ficando nervoso, o emocional já estava pesando, aquele fantasma já estava assombrando a gente de novo. Aí eu falei, cara, até tuitei isso na hora, né? Já era 60 e poucos minutos ali. Eu falei, cara, se o City não for para cima, não matar esse jogo, não fizer mais um gol, o Borussia Dortmund não tudo ou nada, cara. E vai ser um Deus nos acuda, que se eles fizerem 2-1, vai para a prorrogação e dependendo do tempo que eles fizerem esse 2-1, eles têm até a chance de virar, aí o emocional vai pro saco. Aí eu falei, pô, o City tem que fazer um gol, cara. Precisa fazer um gol o mais rápido possível para a gente poder matar logo o jogo. Pô, depois o De Bruyne logo depois que eu tuitei, o De Bruyne dá aquela arrancada. Aí chutou, o Hitz pegou, jogou para escanteio e no escanteio a jogada ensaiada, o Foden deu aquele tilambaço ali no meio da rua, que o City também já foi incrível, porque o City não tem o hábito de chutar de fora da área, né? Não tem esse hábito e foi surpresa para todo mundo. Talvez isso tenha sido o fator surpresa do jogo, porque eu tenho certeza que o Borussia já sabia como o City joga, ele achou piamente que o Foden ia jogar aquela bola na área. Então, para surpresa de todos, ele chutou ali, pegou o goleiro meio indeciso no que fazer, e eu acho até que ele deu uma frangada ali, né? Que o goleiro dá para pegar aquela bola, mas eu acho que o goleiro certamente estava atento na área, olhando para a área, sabe, esperando um chuveirinho ali, uma bola alçada. Ele jamais esperaria aquele chute ali. Então, o Foden foi muito feliz. E a partir daquele momento, o City se acalmou. O City voltou a tocar a bola, o City voltou a ficar tranquilo no jogo. O Dortmund deu uma apertadinha ali, mas a gente conseguiu cortar os lances e tal. Anulamos completamente o Haaland, que é um fator importante do jogo. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso. E tivemos duas oportunidades de gols ali. O Sterling perdeu uma no finalzinho, né, para variar, e o Foden também meio que, em vez de partir para cima e se consagrar e fazer o terceiro, não, ele preferiu tocar pro Bernardo ali, os dois meio que um passou da bola ali, deixou pro outro e o chute saiu fraco. Enfim, a gente perdeu duas oportunidades Às vezes falta muita ambição para os caras quando chegam lá na frente, cara. Pô, o Foden tinha que ter ido para cima e ter tentado a finalização, assim como o Sterling tinha que ter chutado, entendeu? Eu senti falta do Mário hoje, cara. Senti mesmo. Falei, pô, tem dia que o dia que o Mário é pro Mário ser família, não é. Porque teve várias bolas ali que ele cortou o adversário, tinha aquele ângulo para bater de finesse, shot. Aquele ângulo pode estar lá no ângulo, lá na gaveta. Ele falou, pô, se o Mário é de perna esquerda, se o Mário é de perna esquerda joga essa bola no ângulo, ela vai, irmão. Mas falta aquilo, cara. Se você erra um lance daquele, com o jogo empatado ou perdendo, pô, os caras vão começar a te execrar. O treinador vai começar a olhar torto para você, os companheiros também. Então, me lembra muito aquele lance do Kompany contra o Leicester, que o pessoal até falou, não chuta, Vini, não chuta, Vini. Só que o Kompany chutou aquela bola e foi na gaveta, cara. Às vezes falta o que você falou, ousadia para poder, um pouco mais de confiança, para poder ser um pouco mais individualista. É muito importante ser coletivo, mas ser individualista às vezes faz bem, cara, porque às vezes numa jogada ali tu provoca um rebote ou até mesmo um gol, um lance de perigo. Então, assim, a gente precisa, cara, ser um pouco mais ambicioso. O que chuta um pouco de fora dali é o De Bruyne. Mas eu vou deixar agora para vocês fazerem a leitura do jogo aí, o Douglas, o Matheus, quem quiser ficar à vontade aí para começar. Assim, o Pablo, a única coisa que eu fiquei puto, na verdade, foi, assim, o jogador de futebol, cara, na minha opinião, ele tem que ter leitura de jogo, entendeu? Mesmo quando um time é muito coletivo, como o do City, e eu gosto muito desse estilo de jogo, de um jogo mais prezando mais o coletivo do que o individual, mas tem horas que o cara tem que ser, como é que eu posso dizer? Ele tem que ter leitura, né? Ele tem que entender o seguinte, olha, o zagueiro, ele foi perfeito do Borussia Dortmund. O que ele fez? Ele não chegou para definir a jogada de primeira, porque ele certamente tomaria o drible e aí seria fatalmente gol, né? Até depois poderia até tocar para o outro jogador, estaria fazendo uma linha de passe com o goleiro. O que ele fez? Ele restringiu o espaço entre uma linha de passe e a outra e ele impediu que o Foden fizesse o passe, entendeu? E aí o que ele deveria ter feito? Ele deveria ter ido para frente do gol, deveria ter tentado a finalização ou deveria ter levado a bola para a linha de fundo para tentar o drible, mas mais próximo da área, entendeu?
Então achei que faltou a ambição do Foden ali e do Sterling, acho que foi sem comentários, né? Se preparou para o chute, deu toda a pinta de que iria finalizar e no final das contas nenhum nem outro, acabou perdendo a bola. Não finalizou, não Cara, driblou, não passou. Isso resume muito bem o que o Sterling está vivendo no City nesse último mês, né? Porque é o que eu falei, na temporada ele não tá mal. Até o mês de março ele jogou bem. Mas depois que entrou o mês de abril, até o finalzinho de março, antes da data FIFA, ele já não era mais titular, entendeu? Tomava muitas decisões ruins. Hoje essa daí, que era para matar mesmo o jogo de vez, para ter feito o terceiro gol, só comprovou o quanto ele toma decisões erradas nesses últimos tempos, entendeu? Eu não sei o que está acontecendo com o Sterling, cara. Isso é uma coisa muito estranha. De uma hora para outra ele decaiu muito o nível. Isso é muito estranho para mim, cara. Outra coisa também é o seguinte: achei que a gente deu muita sorte no jogo. O City não jogou nada no primeiro tempo, isso estava muito claro. Não jogou nada, 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 nada. Tudo que tentou deu errado. Parecia aqueles dias que a gente pensa, pô, tudo que a gente tentar vai dar errado. Mesmo que esteja embaixo do gol, na linha, sem goleiro, o cara vai conseguir dar um jeito de perder o gol. No primeiro tempo foi medonho, foi muito ruim mesmo, muito ruim. 1-0 foi um resultado justo, a gente estava sendo eliminado de forma justa, achei que o time ficou nervoso e não estava conseguindo jogar. Desde o início não jogou bola, não jogou. Parecia que o City estava com medo do Haaland, porque quando o City ele ataca, ele vai muito para ataque, ele deixa um campo muito grande, ele deixa um espaço muito grande no campo, que fatalmente é explorado por jogadores rápidos. E isso é o que o Borussia tem de melhor, são jogadores rápidos. Então, a primeira linha de marcação, quando o cara pressiona os zagueiros e o goleiro do time adversário, no caso o Borussia Dortmund, eu achei que o City não estava pressionando lá por conta desse medo da bola nas costas, entendeu? Eu achei que o City estava muito preocupado com isso. Tanto que a gente não tomou nenhum gol do Haaland, né? Isso está claro para mim, essa era a preocupação. Não deixar o Haaland finalizar, não deixar ele ter a bola. Então achei que faltou isso ao City, enxergar que essa tática no primeiro tempo já não estava dando mais certo, porque com 15 minutos de jogo a gente já tinha tomado um gol. Foi a segunda chegada deles, a primeira o Ederson agarrou. Parecia até o primeiro tempo no Etihad, né? Primeiro o Ederson agarrou, depois eles foram lá e fizeram o primeiro gol. Depois disso o City não jogou nada, eu já até falei isso antes. E quando foi pro segundo tempo, eu coloquei a mão na cabeça e pensei, poxa, caramba, cara, pô, já estava meio anestesiado, já estava preparado já para mais uma pipocada na Champions League, entendeu? É assim, inacreditável como chega nessa fase e a equipe bloqueia tudo que fez de bom na temporada, a equipe desaprende a fazer ou bloqueia, sei lá, a capacidade dos jogadores, tem algum bloqueio, alguma coisa estranha, cara. Mesmo na semifinal, como a gente conseguiu passar hoje, a gente não pode jogar assim contra o PSG, cara, porque o PSG, querendo ou não, é um time superior ao Borussia Dortmund pelos dois jogadores que tem na frente. Então, se a gente quiser passar para a final, a gente já está a um passo da final, a gente vai ter que jogar muito mais do que jogou hoje, cara. E sabe, os dois gols que a gente fez, um de pênalti, um pênalti bobo, na minha leitura, e o segundo gol foi uma falha do goleiro. Então, basicamente, eles deram a classificação pra gente, né? E no primeiro jogo também, a mesma coisa. O Henrique erra um passe, e o De Bruyne no contra-ataque vai lá e faz o gol. Faz o primeiro gol da partida. E depois ainda teve também um gol mal anulado lá do Borussia Dortmund contra o Ederson, né? A gente até discutiu isso em outras lives. Então achei que o City passou aí muito mais na cagada do que na competência que tem, mas que às vezes esquece de demonstrar que tem na Liga dos Campeões, né? E uma coisa que me chamou a atenção é que a gente se classificou quando a gente jogou um futebol bem abaixo do que a gente pode, né? Ao contrário das últimas eliminações, e aí eu quero reservar aqui essas eliminações aos jogos com 2 partidas e de volta. E contra o Lyon a gente também jogou mal, mas era um contexto diferente. Contra o Tottenham, contra o Mônaco e contra o Liverpool a gente jogou melhor e foi eliminado. Hoje a gente jogou pior e conseguiu passar. Então essa é a minha leitura do jogo. Ô Douglas, rapidinho antes do Matheus começar a análise dele, a Cláudia Oliveira é sua mãe? Isso. Ela tá mandando uma boa noite pra gente e tá dizendo que te ama muito.
Ela, Deixar o ela, recado da Fábio. ela sempre tá acompanhando a gente aqui. Não. Cara, só para concluir aqui rapidinho que eu lembrei, eu acho que no caso do Sterling foi displicência e do Foden foi indecisão. Na verdade, o Foden não quis ser o egoísta, ele já havia feito o primeiro gol, né? O segundo gol ali nosso. Então ele pensou assim, pô, cara, eu já fiz o meu, então eu vou consagrar mais alguém, vou fazer um gol e uma assistência. Eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais egoísta ali, ter chutado aquela bola e talvez no rebote um dos caras estavam na frente fizesse o gol, sei lá, ou sei lá, a bola poderia ir para fora, ou o goleiro podia defender, podia acontecer ali, mas acho que era uma oportunidade que ele devia arriscar pelo menos ali para ver no que ia dar. E a questão do Sterling, cara, eu acho que passa muito pelo contrato dele, a questão do contrato dele, desde aquele Twitter que ficou meio oculto assim, a gente não sabe muito certo o que aconteceu naquele Twitter, que ele fez uma reclamação no Twitter, a gente até tentou averiguar, só que não saiu muita coisa. Então, depois ele fez exigências, falando que queria o mesmo salário do De Bruyne para renovar, e tá meio bolado também por causa do banco, tá pegando o banco direto. Então, eu acho que só prejudica a imagem dele, cara, diante do treinador, né, e diante da torcida também, entendeu? O lance do racismo, cara, eu até vou fazer ou a gente faz um outro dia, quando a gente tiver um pouco mais de tempo, Douglas. Eu queria abordar esse tema sobre o racismo que ele sofreu no último jogo contra o Leeds. É um assunto mais complexo, então já que você está com tempo um pouco limitado hoje, a gente aborda outro dia. Mas eu acho que só prejudica, cara. Tudo bem, não justifica você agir de forma racista porque um jogador não jogou bem. Entendeu? Acho que não justifica, mas ele também, assim, dá motivo para críticas, não racismo, né? Não palavras que insultem. Não sempre em cunho que seja Ofensivo. ofensivo e principalmente quando na verdade não é uma crítica, né? Porque a gente não pode chamar racismo de crítica. Mas na verdade é sempre de cunho racial, né? Cunho racial, exatamente. Essa palavra que eu estava Assim, procurando. seja racial, seja por credo, seja por classe Entendeu? social, né? Eu acho que a sociedade não deveria nunca caminhar para esse tipo de posição, né? Porque isso, na verdade, é um crime, né? O cara tá cometendo um crime de ódio também, né? Entendeu? Mas eu até Mas baixei. foi muito infeliz isso aí que aconteceu, cara. Eu baixei até uma matéria, tá em inglês ainda, tô pegando os pontos ali que eu tô lendo. Eu vou ler e pegar os principais pontos da matéria. E até ele dá até uma entrevista ali, entendeu? Então a gente vai abordar isso um pouco mais para frente. Agora, Matheus, fica à vontade aí, irmão, para tu fazer tua análise, entendeu? Tu conseguiu enxergar do jogo, pelo visto tu ficou às cegas no primeiro tempo igual a mim. Né? Acho que você até ficou um pouco mais às cegas, né? Porque quando tu chegou em casa tava 1-1. Então, mas o que você conseguiu entender do jogo aí, não sei se você viu os highlights, leu os comentários. Então, aquilo que você entendeu sobre o jogo, cara, passa essa visão aí pra gente. Vamos lá. Boa noite, Douglas. Boa noite, Pablo. Boa noite, Boa noite. nossos inscritos do canal. Eu assisti o primeiro tempo todinho, aí o segundo tempo eu saí no intervalo, mas quando eu voltei já estava 1-1. Assim, a gente iniciou o jogo tentando fazer a nossa parte, claro, mas ali depois do primeiro gol sofrido pelo Dortmund, a gente meio que entrou ali em pânico. O Dortmund viu, mas faltou, acredito, um pouquinho de ímpeto para tentar fazer o segundo gol. Depois a gente melhorou, criou algumas chances ali, mas bem distante de ser o City que a gente conhece. Eu não vi o lance do pênalti do Henricão, só vi depois pelos melhores momentos, mas é de uma imbecilidade bem grande para a gente não classificar, para a gente não dar outra palavra para o Henricão, porque é um absurdo um jogador profissional fazer aquilo que ele fez. Ele praticamente ele jogou no lixo o jogo correto que o Dortmund estava fazendo, e acabou custando caro. Depois a gente passou a empurrar o Dortmund para trás, que criamos chances com
com o De Bruyne, que jogou de terno para mais uma vez, carregou o time nas costas, conseguimos fazer o gol da virada lá no chute fora da área, que para falar a verdade, eu nem lembro qual foi o último gol de fora da área que a gente fez, porque é um time que... Eu lembro, foi contra não... o Borussia Mönchengladbach no segundo jogo. O De Bruyne fez aquele Contra o golaço lá. Mönchengladbach, É. também. Obrigado, Douglas. Mas é um fundamento que a gente precisa aprimorar também, porque a maioria dos times que a gente enfrenta são só adversários fechados, que vão fechar os espaços, seja na entrada da área, pelas laterais, e a gente até tem qualidade de jogadores de qualidade para fazer isso, mas eu não sei porquê, os nossos jogadores não fazem isso. Entendeu? É uma crítica que eu faço também. Outra crítica que eu faço não é de hoje, entendeu? Que toda vez que o City está meio ali no desespero, ele começa a cruzar a bola na área de qualquer jeito. E a gente não tem nenhum jogador que seja bom no jogo aéreo, com exceção dos zagueiros, que esse aqui geralmente só sobem quando tem uma falta ali, um escanteio. Então é algo a se pensar também, porque por mais que a gente tenha bons jogadores que saibam colocar a bola na cabeça dos jogadores, mas nem sempre vai funcionar, porque não são jogadores altos. Então na maioria das vezes os cruzamentos são meios que para nada, só cruzar por cruzar. O Zintinho fez isso várias vezes hoje e não surtiu efeito nenhum. Por quê? Porque a gente não tem jogadores especialistas para esse tipo de jogada. Entendeu? Mas outro ponto que eu queria destacar foi o lado mental nosso, acredito que foi o mais importante hoje. Cara, assim, eu acho que o City, ele, por mais que o Douglas tenha analisado que o City não fez uma boa partida, eu concordo entre aspas, cara. Eu acho que o City fez o que tinha que fazer, pressionou, entendeu? E amassou ali o Dortmund, entendeu? Como eu falei, eu não vou falar do primeiro tempo porque eu não vi, só vi os highlights. Mas no segundo tempo o time, de fato, ele já estava um pouco nervoso, ele já estava, o emocional tá pesando. Ainda bem que, assim, ainda bem que o gol saiu cedo, porque se o gol sai um pouco mais tarde, ele começa a passar o tempo. O gol foi feito aos 10 do segundo tempo, aos 55 minutos, aos 10 do segundo tempo, né, o pênalti ali. E assim, se o City, cara, ele demora, começasse a demorar que desse 60, 65, 70, e o gol não saísse, pronto, ia bater desespero, né? O emocional ia para o ralo, ia começar aquela chuvarada na área, como o Matheus falou agora há pouco. Não é um estilo do jogo do City, eu não sei nem por que o City faz esse tipo de jogo, porque a gente não tem atacante alto, e a gente estava jogando até sem atacante nativo mesmo. Estava jogando com falso 9 ali, com o De Bruyne de falso 9. Então, assim, a gente não tinha um atacante para ficar chuvarando na área. Os zagueiros estavam no máximo no meio do campo ali, não tinha um zagueiro, o Rubem Dias e o Stones são altos, mas eles estavam ali no meio de campo. Para que aquela bola ali? Entendeu? Mas, assim, uma coisa que eu percebi foi que o City não estava tão nervoso quanto nas outras partidas decisivas. Entendeu? Assim, ele conseguiu controlar o jogo, mesmo quando estava perdendo, e soube administrar quando tinha vantagem. O gol foi muito importante sair aos 10 minutos por conta disso. Quando estava 1-1, o time já deu aquela acalmada. Pelo menos aqui a gente tirou a vantagem que eles tinham do primeiro jogo, que foi o fator gol fora de casa. Já foi, essa vantagem já era. O máximo que eles podem conseguir é um 2-1 e levar para prorrogação. Prorrogação seria ruim, porque a gente tem um jogo já no sábado, uma decisão contra o Chelsea. Então a gente gastar muito time. Então, quando o City fez o segundo gol, a gente já começou a administrar o jogo, já começou a tocar mais a bola, fazer o que o City faz de costume, que é descansar o elenco durante a partida, descansar os jogadores durante a partida. Mas, cara, uma foto interessante que nós quebramos, desculpa, 2 tabus nessa temporada, entendeu? A gente ganhou do Liverpool em Anfield e a gente passou das quartas de final. Então, são coisas que a gente não estava conseguindo, estava batendo na trave,
aquele pênalti que o Mahrez isolou, que eu até citei agora no início, que lembrou muito aquele pênalti quando ele chutou ali no alto, só que foi no outro canto, né? Então, assim, a gente está, bem ou mal, cara, a gente está quebrando os tabus. Aquilo que era pedra no nosso caminho, a gente está tirando, está conseguindo tirar. Então, assim, era natural que o City ficasse nervoso. Toda a carga emocional que tinha, a cobrança, a lembrança do passado. O Pepe também estava ali, quando tomou o gol, ele botou a mão na cabeça e falou, cara, não acredito que está acontecendo isso. De novo, não. Então, assim, e querendo ou não, os jogadores olham para o banco e vê o treinador com as mãos na cabeça. E qual a ação deles? Putz, e aí, meu treinador, que me devia me incentivar, me dar força, ele tá... Não estou criticando o Pepe, é uma reação natural, entendeu? De tudo que você já viveu no passado, tudo que você já passou, de toda a história, de toda a tentativa que você tem de ser campeão de uma competição importante. Então, mas eu acho que o City saiu bem, cara. Pelos highlights que eu assisti no primeiro tempo, o time tomou o gol, mas também não se abalou tanto, partiu para cima, tentou, bola na trave, goleiro pegando, bola ali passando, raspando no gol dos caras. Ou seja, o City ele teve a disciplina de tentar o objetivo de fazer o gol. Não estava saindo, infelizmente, mas no segundo tempo as coisas começaram a fluir. E quando as coisas começam a fluir, e que o City já se encontra numa posição confortável no jogo, ele faz o que faz de melhor. Ele descansa o elenco, ele toca a bola, ele roda, deixa o adversário correr atrás da bola, entendeu? Então, assim, a gente tinha um fator preocupação do desvantagem do placar, tinha um fator preocupação de um contra-ataque, o Haaland pegar aquela bola e fazer um gol, tinha que redobrar a atenção. Então, assim, cara, quando saiu o gol de empate, eu acho que saiu uma carga. Foi, pô, 1-1, ok, o empate é nosso, agora tentar administrar o jogo e tentar fazer mais um gol para matar esse confronto. E prestar atenção também nos contra-ataques dos caras, né? Porque a gente não pode subestimar o adversário. Tudo bem que o Dortmund não sofreu qualquer perigo ali no segundo tempo. Foi um time domesticado. Um time que o City domesticou em campo ali, entendeu? E não ofereceu perigo. Eu acho que se o City perdesse esse jogo, seria mais um jogo, assim como os outros, que perdeu para ele mesmo. Cara, uma coisa importante é o seguinte, achei que o time não jogou bem nos primeiros 20 minutos, parecia que o time estava muito inseguro, esse foi o principal ponto do primeiro tempo, né? Eu acho que o Matheus, não sei se o Matheus tem a mesma opinião. Outro ponto também que eu queria destacar aqui não tem a ver com o jogo, mas tem a ver com os próximos jogos, que é a questão do calendário, né, cara? Eu tava dando uma olhada aqui, a gente sábado já tem a semifinal da FA Cup, né, contra o Chelsea, 1h30 da tarde. Não vou entrar no mérito aqui de quem vai estar mais descansado ou quem não vai estar, né? É o que não tem o que fazer. Vai ter que jogar. E tem o Aston Villa na quarta-feira, dia 21, já às 16 horas pela Premier League, né? É um jogo importante, né? Já que a gente já perdeu para o Leeds, a gente não pode ter mais um revés, porque isso aí embolaria mais ainda a Premier League e traria mais pressão, que é a coisa que o City não precisa nesse momento, né? E chama atenção a data da final da Carabao Cup, que é no dia 25, 12h30. Eu achei desnecessário. 1h30. Meio-dia e meia tá aqui. Desculpa. Não, 1h30 foi o gol desculpa, 1h30 é o... 1h30 contra o Chelsea. Foi o Chelsea por causa do enterro do funeral do... Isso. Aí o que chama atenção, cara, é a diferença a diferença não só de data, mas de horário para o jogo na terça-feira, que vai ser a primeira partida da semifinal. Cara, é menos de um dia. Não, menos de um dia não. Um pouquinho mais de 2 dias, sabe? De descanso, muito pouco. E ainda tem a questão da viagem, né? Que vai ser para Paris. Tudo bem, não é uma grande distância, mas é um fator a mais que a gente vai ter que superar, né? Nada me diz que o Pepe vai colocar um time titular contra o Tottenham na final da Carabao Cup, hein, cara? Eu acho que ele vai colocar um time bastante mesclado. Vai tentar fazer a mesma coisa que fez contra o Leeds e a gente vai ter que escolher aí, cara. Eu acho que isso vai ser feito, entendeu? Embora eu não concorde, mas não tem o que fazer. Porque o jogo contra o PSG, querendo ou não, é mais importante nesse momento, né? Se a gente não tivesse chegado na semifinal, aí é lógico que queriam todos os titulares, né? Isso aí é certo. Mas eu acho que vai com o time mesclado aí. Até porque depois tem o Crystal Palace no dia 1º, que é no sábado, e tem o jogo da volta no dia 4,
que vai ser na própria terça-feira. Os 2 jogos vão ser na terça, né? O City joga no dia 4 e no dia 27, não é isso? Isso. Os 2 jogos são terça-feira. Poderia ser feita aquela mescla, né? Um jogo na terça e outro na quarta, né? Pra dar a questão do descanso, mas parece que isso não foi feito. E aí também fica faltando, né, as partidas pela Premier League aí contra o Chelsea, Newcastle, Brighton e Everton, né? Caso a gente não chegue na final da FA Cup. Cara, outro ponto também que eu queria colocar aqui é a questão dos 4 títulos, cara. Cara, é muito difícil a gente virar os 4 títulos quando a gente tem um calendário bizarro desses, cara. O que vocês acham disso? Primeiramente, o Heavy Ed está dando boa noite pra gente. Boa noite aí, Heavy Ed. Seja bem-vindo mais uma vez. Cara, é o que você falou, não tem jeito, tem que contar o Tottenham contra um time misto, né? Eu acho que tá bem parecido aquele time do time parecido que jogou contra o Leeds. Acho que bem parecido, porque, cara, é complicado. Complicado demais, porque, assim, entre a Champions e a Carabao, eu prefiro a Champions, obviamente, né? Acho que todo mundo prefere a Champions, é unânime. Porque a Carabao é o torneio na Inglaterra que tem menos expressão ali. Entendeu? E que a gente ganhou 3, né, recentemente, seguidos. Tem menos expressão. Então, a gente perdeu uma Carabao, ok. Beleza, tira o Tottenham da fila aí de anos, dá uma ajuda pro Mourinho manter o emprego. Entendeu? Mas é aquilo, né? Não é legal perder, ainda mais um título. Pô, você você lutou ali para chegar na final e se na hora da final você perde, é complicado, cara. Mas assim, eu acredito que o Pepe também vai com o time misto. Eu acho que, sei lá, não sei se vai dar uma forçada de barra, porque o cara é maluco. Entendeu? Eu acho que por título, ele é ser curado por título. Eu acho que ele vai meter o louco ali. Se não meter os principais jogadores, vai uma boa mescla. O Jesus deve jogar, o Agüero, se estiver recuperado, deve jogar. O Aqui deve jogar também. Ou seja, acho que vai mexer mais ali no Gundogan, no Bernardo, no De Bruyne, aquela estrutura do meio ali. O Fernandinho deve jogar também, né? Eu acredito que o Fernandinho poderia jogar as quartas a semifinal da Champions. Seria interessante, porque o Rodri, para mim, não passa confiança nenhuma. Eu ainda não consigo ver o... Cara, é engraçado que eu vejo o Rodri jogando e o Fernandinho. O Fernandinho se destaca no jogo, cara. Você vê ele na tela da televisão, você vê ele mordendo, você vê ele lançando, você vê ele dividindo. O Rodri parece ser um jogador invisível, cara. Eu não consigo ver o Rodri no jogo, incrível. Não sei se você vai falar sobre isso melhor, entendeu? Tem uma outra visão. Mas não sei, o Fernandinho marca uma presença ali que ele não só inibe o adversário, como também ele está em todas. Ele chuta de fora, ele dá passe, ele lança, ele briga, ele divide bola, ele tromba com o adversário. Ou seja, ele fala, eu tô aqui. O Rodri não, parece um cara invisível ali, meio passivo, ok, dá aquele toquinho de lado, entendeu? Não tenta nada muito comprometedor, aquela zona de conforto dele. Entendeu? Eu acho que o Pepe poderia, cara, jogar o Fernandinho nessa semifinal, cara, porque a gente vai precisar de um cara desse estilo de jogo do Fernandinho para fazer o combate ali no Neymar, no Mbappé, cara, e deixar o Rodri jogar a final da Carabao. Pra ser sincero, eu acho que o Rodri, ele não é um primeiro volante, cara. Acho que o Rodri ele se dá melhor quando ele tem um parceiro no meio-campo que ajude ele na função. Pelo menos é como eu enxergo. Se a gente for olhar o jogo contra o Leicester, pô, o Fernandinho e o Rodri se destacaram no jogo, entendeu? O Rodri, por ser um pouco mais lento, podemos dizer assim, e também não ter pegada de um volante marcador, ele acaba perdido de vez em quando em campo, né? E quando os caras decidem marcar ele, aí que ele fica mais perdido ainda, aí que ele começa a distribuir presente, né? Entendeu? Distribuiu presente contra o Dortmund e no primeiro jogo, não foi bem, né? Talvez tenha sido o jogador que mais foi pressionado do City, né? Com a bola. Então achei que faltou um cuidado maior, né? Poderia ter colocado o Fernandinho para jogar com 2 volantes. Eu acho que os 2 jogos deveriam ter feito isso. Já analisando aqui do outro ponto de vista, cara, acho que a gente mesmo se colocar um time misto, a gente tem condição de ganhar do Tottenham, cara. Do jeito que eles estão, hein? E do jeito que o Mourinho joga um futebol tão reativo, a gente vai ter o controle total da bola. Se a gente fizer Fala, pode falar. Só rapidinho, mas você não tem a dúvida que quando eles forem jogar contra a gente, eles vão virar o
vão virar o Barcelona do Pepe, vão virar o Bayern do Pepe, uma mistura do Bayern do Hansi Flick com o Jupp Heynckes, entendeu? Não, Cara, não se iluda com isso, não. cara, imagina. Eles vão completamente diferente. Cara, eu fico imaginando aqui. Imagina a gente vai com um time totalmente misto ou reserva e, cara, a gente ainda consegue ganhar. Pô, ele vai ser demitido no outro dia, cara. Ou no mesmo dia. Porque, cara, isso vai ser humilhante, cara. E eu já falei aqui, eu não acredito que mesmo com time misto a gente vai passar sufoco, não, cara. Não acredito, não, porque o Tottenham não é um time que morde no ataque, não, cara. Eles são um time reativo, espera lá uma jogada ou outra de contra-ataque, tudo bem, a gente pode até perder, não vou cravar que a gente vai ganhar aqui porque eu não sou vidente, né, ninguém aqui é vidente, mas, cara, a chance da gente vencer, porque assim, o Leeds, querendo ou não, é um time mais propositivo do que o Tottenham, entendeu? Então eu tinha mais medo do Leeds do que do Tottenham. Se a gente analisar o jogo pela Premier League, no Etihad, né, o jogo da volta, nos 3-0, cara, o que eles fizeram? Não fizeram nada. Outro ponto. Mas foi no começo do jogo de falta também, né? Sim, Fala, Matheus. Outro ponto também que a meu ver, é o principal é o seguinte: o Leeds é um time muito mais bem treinado que o Tottenham. O Tottenham não tem nada, mano. Entendeu? O que o Tottenham tem? É bola no Kane e no som e só. Entendeu? E torcer para que o Luiz esteja num dia bom, porque ele, como goleiro, ele é bem fraquinho. Entendeu? Só mesmo contra o City que ele fecha o gol. Mas no geral, o normal do Tottenham é esse. O Mourinho, a meu ver, ele peca, porque assim, a gente sabe que ele sempre foi um técnico defensivo e tudo. Só que assim, se você quiser jogar na retranca, você no mínimo tu tem que ter uma defesa sólida e um goleiro bom. Ou seja, ele não vai conseguir jogar retrancado tendo o Lloris no gol, tendo o Aurier, tendo o Doherty, tendo o Dyer. É isso que eu falo. É isso que eu falo. O sistema defensivo deles é muito fraco, cara. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu acho que o Tottenham, eu acho que eles vão entregar, de certa forma, eles vão entregar esse título. Vou te explicar o porquê. Porque eu tava vendo o jogo do Tottenham contra o United e teve um dos comentaristas que falou que, não sei se foi a Nathalie Gendre que falou, ou se foi o Mark que falou, eu não lembro quem foi agora. Fugiu a memória aqui. Falou que fizeram a pergunta, pô, Mourinho, você era um cara que, quando você treinava os outros times, armava bem a defesa, tomava poucos gols. O que está acontecendo que o Tottenham não consegue estabilizar? Ele falou, o treinador é o mesmo, mas o time, os jogadores são outros. Ou seja, o cara é de uma arrogância, cara. É de uma arrogância tal tamanha que eu não duvido, cara, que os caras não vão querer vencer o City só para ter o gostinho de falar que o Mourinho levantou uma taça por eles, entendeu? Eu acho que eles preferem entregar o título e lutar numa outra temporada do que dar esse gosto pro treinador. Porque, cara, tá nitidamente que o Tottenham não joga mais ele entrega o jogo ali, cara. Eles poderiam ter feito deficiente essa parte, como o Matheus já citou. Eles têm um elenco bom e têm condições de jogar melhor do que jogam, entendeu? Eu acho que não tem feito isso para derrubar o treinador. Eu tenho plena certeza disso, entendeu? Eu acho que ninguém do vestiário mais suporta o Mourinho. Porra, o Mourinho é suportável mesmo, mas, cara, uma coisa é certa, né, cara? Quando ele fala isso, ele se exime de qualquer responsabilidade pelo resultado. E aí também não é uma coisa que nenhum jogador gosta, né? Todo treinador, por mais que ele seja genial, ele tem responsabilidade pelo resultado. Não adianta você se esquivar disso, entendeu? O futebol é resultado e quem é o comandante no campo? É o treinador. Se o time perde, sei lá, fazendo igual o City fez, 29 bolas, chuta 29 vezes e o adversário chuta 2. Quem ganha é o adversário? Pô, tu vai se eximir de culpa? Não, você também tem culpa. Entendeu? Todo mundo tem culpa, todo mundo tem mérito quando ganha também. O Mourinho, o Mourinho, ele é assim, entendeu? Ele é mais ou menos o dialeto assim. Eu ganho, vocês perdem. É o dialeto perfeito dele para definir o atual estágio dele, entendeu? Porque assim, ninguém discute que ele já foi um técnico bom, um técnico vitorioso, isso daí ninguém discute, mas é fato que desde que ele saiu do Real Madrid, ele não faz mais trabalhos, pois. Ele até conseguiu fazer um trabalho mais ou menos ali no Chelsea, mas desde lá o negócio só desandou.
É porque eu acho que, na verdade, cara, o futebol tem se reinventado, tem crescido a cada ano, né? E ele tem ficado cada vez mais preso a esse tipo de pensamento, entendeu? O que o Pepe Guardiola fala muito e que a gente pode usar nesse exemplo é o seguinte: o que a gente fez no passado não vai fazer a gente ganhar no futuro, entendeu? Não adianta nada. Lembra naquele retrospecto de vitórias, sei lá, 22 vitórias seguidas? Ele falou: olha, não adianta nada a gente trazer esse recorde para o próximo jogo, porque isso não vai garantir que a gente vai vencer. Então a mesma coisa pode ser aplicada para o Mourinho. O que tu fez lá no Real Madrid, no Porto, o que fez no próprio Chelsea, e isso não vai te ajudar a vencer o próximo jogo, entendeu? Então, isso que o Mourinho deveria colocar na cabeça como treinador. E sinceramente, cara, quando o City estava naquela vibe lá terrível com o Manuel Pellegrini, foi um dos treinadores que eu pensei para substituir ele seria o José Mourinho, porque ele não era um treinador com esse estilo de jogo. Graças a Deus não Quando veio, ele cara. tinha quando ele tinha equipes com poder para investir em jogadores, entendeu? Uma coisa é você jogar você ser treinador do Porto e enfrentar um time muito forte, e aí você fecha a casinha, qualquer treinador faria isso, né? Salvo o louco Bielsa, que o próprio nome já diz, né? Que joga para frente com qualquer time, seja um time muito forte ou seja um time muito fraco. E quando o Mourinho tinha dinheiro para gastar no Chelsea, ele sempre montou equipes que não ficavam apenas se defendendo, né? Todo mundo lembra aí que o Chelsea foi campeão com 95 pontos com o José Mourinho, da Premier League lá no meio da década retrasada, na verdade, né? A década passada já foi até 2020. Então foi uma coisa que me motivava a querer ele no City, né? Achava que ele podia dar muito mais, mas ainda bem que ele não veio, porque do jeito que ele acho que ele não teria durado uma temporada no City, cara, porque o City, querendo ou não, é um clube bom para se trabalhar, mas quando um cara desse chega aqui explodindo o vestiário, aí já era, filho. Não tem Com como. certeza. E o Tottenham só não mandou ele embora ainda por conta da multa, tá? Não é porque ele tá gostando do trabalho dele, não, porque ter sido eliminado lá da Liga Europa por Dinamo Zagreb foi uma vergonha também, cara. É porque o nosso famoso Daniel Levy é assim, ó. E não é pra tu fazer assim, ó, mano, é quase que a Só morte batendo, pra ele, mano. só dando a marretada do Thor na mão. Nem Deixa, talvez nem com essa barreta, mano. Seria de pensar ainda. deixa eu levantar umas questões aqui do Guardiola, que deu uma entrevista. Ele falou o seguinte: minimizamos a influência de Haaland e a forma como jogamos foi fantástica, com enorme personalidade. Não foi fácil com a pressão que tínhamos perdendo por 1-0, para depois jogar de uma forma como jogamos no primeiro tempo e depois no segundo tempo. Foi realmente muito bom. E ele complementa: criamos o suficiente para vencer. Você concorda com essa fala aí? Concordo no segundo tempo. No primeiro tempo, não. Não concordo no segundo tempo. Mas uma outra coisa que ele falou também, que é importante a gente enfatizar aqui, é o seguinte. No vestiário, ele falou que conversou com os jogadores, né? Depois da gente sair perdendo por 1-0. E falou que não era para os caras ficarem com medo da gente tomar o segundo gol, né? Claramente, é o que eu estava falando. Claramente, o City estava acuado e pensando em ser mais cauteloso para evitar que as bolas fossem lançadas da defesa para o ataque para pegar a defesa desprevenida. Então acho que foi por isso que o City jogou tão mal no primeiro tempo. Ele meio que tentou jogar de uma maneira diferente, né? Do que o time está acostumado a jogar, que é ir para frente, tentar fazer os gols. E aí, quando o Guardiola falou isso no intervalo, falou: olha, pessoal, não tenham medo de tomar o segundo gol, porque a gente precisa marcar. Se a gente marcar, mesmo que eles façam o segundo gol, a gente ainda tem a prorrogação. Entendeu? Então, esse bate-papo dele reflete muito bem o que foi o jogo. A equipe estava muito, muito desconcentrada, muito nervosa, não estava conseguindo jogar bem, tudo que tentava não conseguia. O adversário já tinha feito um gol e a equipe não estava criando. Tudo que tentava criar era chuveirinho na área, cruzamentos, faltas e outra coisa também. A gente não tocou nesse assunto ainda aqui, mas é impressionante como o jogo aéreo do City é nulo, né, cara? Qualquer cruzamento na área não gera nada. Nada, 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 nada. E é nesses momentos que a gente precisa de um gol cagado de cabeça, cara. Entendeu? E não rola, não vai rolar.
Então, os caras estão pensando que está em 2012, 2013, aquela bola que tinha o que o Negredo, Silva, tinha o que o Dzeko lá. Silva, aquele escanteio que o Silva jogou para a área, dizer que cabeceou sozinho ali, que fez o gol de empate. 2011, Pô, antigamente, quando a 2011, gente tinha 2012, né? centroavante desse nível, a gente conseguia cruzar, pô. Eu cruzava, era certo que era fazer gol. Pô, Não é quando possível, eu via cara. que a bola ia cruzada pro Dzeko, eu já tava comemorando já, pô. Matheus, quer concluir, Douglas? O Matheus fala sobre a fala do Pepe? Conclui. Eu concordo também com ele, entendeu? O ponto fundamental foi esse, ele ter dito, a gente tem que fazer um gol. Isso é fundamental. Não adianta você pensar, eu preciso fazer 2 gols se você não fez nem o primeiro. Entendeu? Você acaba jogando uma pressão até que um tanto quanto desnecessária para os jogadores. Ele foi, pelo menos nesse ponto aí, ele foi muito bem. Pessoal, eu queria levantar aqui. Tudo bem que a gente vai fazer uma live ainda de pré-jogo sobre o PSG no dia 26, não é isso, Douglas? Que é a live pré-jogo Pera contra aí, o deixa eu PSG. constar. É, dia 26. Dia 26, logo. Live Olha só que coisa doida. No dia 25 a gente vai ter a final e vai fazer a live de noite, né? No próprio dia 25. No dia 26, a gente já tem live do pré-jogo do dia 27, que a gente vai fazer live também. Então vão ser 4 dias com live. Por quê? Porque na sexta-feira a gente vai fazer o pré-jogo do jogo contra o Tottenham. Então vai ser dia 24, 25, 26 e 27 com live. Seguido. Ai, meu Deus. Vamos pra dentro, meu irmão. Analisar jogo a jogo aí e ver que bicho dá. Cara, queria levantar a questão aqui. Eu não concordo, mas achei interessante o ponto de vista. Um tweet do Man City Brasil, eles botaram assim: preferia o Bayern na semifinal. O PSG é tudo que o Manchester City odeia. E o United um United em um nível acima, né? A equipe que jogará atrás para jogar no contra-ataque. A diferença: Neymar, Mbappé correndo nas costas da defesa. E um Pochettino que sabe sofrer contra o City. E muito. Vou repetir aqui, ó. Preferia um Bayern na semifinal. O PSG é tudo que o Manchester City odeia. Um United em um nível acima. Equipe que jogará atrás para jogar no contra-ataque. A diferença: Neymar e Mbappé correndo nas costas da defesa. E um Pochettino que sabe sofrer contra o City, e muito. Cara, eu concordo nesse quesito, mas eu acho que o Bayern seria muito pior pra gente. Cara, com o Bayern desfalcado, eles deram um amasso no PSG. Um amasso. Imagina com o Goretzka, com o Coman, com o Lewandowski. E, cara, a nossa defesa, eu vou dizer para vocês, melhorou muito, melhorou. Mas a nossa defesa não suporta muita pressão ainda. Entendeu? Qualquer bola na área, qualquer ataque ali, contra-ataque, é um Deus nos acuda ali, os caras se embaralham todo ainda, não tem um posicionamento correto. Melhorou bastante? Sim, melhorou. Mas, cara, a gente vê nos poucas vezes que o Dortmund atacou ali, cara, nos contra-ataques, ninguém sabia, todo mundo desbaratado ali, ninguém sabia para onde correr, entendeu? Não sabia se atacava o adversário, não sabia se guardava posição, não sabia sei lá, se orientava o companheiro, tudo perdido, e na verdade ninguém na bola, nunca olhando assim, correndo para trás e esperando ver o que o adversário ia fazer, se ele ia driblar, se ele ia tocar, se ele ia chutar, se ele ia cruzar a bola. Eu falei, gente, que isso, cara? Aí tu pega um Bayern de Munique com Lewandowski, Coman, Goretzka, Müller e outros mais ali, Alphonso Davies, que é um timaço ali do Bayern. Cara, vai ser pressão o tempo todo. Eu acho que a gente não ia conseguir resistir, cara. Então, assim, eu entendo que a análise do cara de que o United é um United de acima. Assisti os jogos contra o do Bayern e PSG, e sim, o PSG claramente jogou no contra-ataque. É o que vai fazer a mesma coisa com o City. Entendeu? A arma deles é Mbappé e Neymar. Acabou. É o que tem ali no PSG.
Se a gente conseguir neutralizar esses dois, ou pelo menos um deles, né? Cara, a gente tem boas chances de sair de um bom resultado da França. Mas a questão, se a gente pega um Bayern de Munique, cara, eu estaria estaria feliz da vida por ter passado para a semifinal e acabou. Segue a vida, a temporada que vem tá de novo. Entendeu? Claro que futebol cada jogo é uma história. A gente poderia passar, obviamente, mas a gente sabe do poder ofensivo do Bayern de Munique e que a nossa zaga ainda está começando a se estabilizar, melhorou muito em relação às temporadas anteriores, mas ainda não é lá aquelas coisas, né? Então, fica a minha ressalva aqui, galera. Não, assim, eu concordo em partes, cara. Um ponto que ele esqueceu de mencionar foi que a gente fez um pênalti com 30 segundos, né? Então, é uma análise de um jogo que seria outro se não tivesse aquele pênalti. Então, já para começo de conversa tem isso. Outro Não, ponto é Douglas, que... desculpa, Douglas, mas fala eu aí. acho que ele fala no United no sentido não Sim, só sim. daquele jogo, mas de Não, todos os sim, jogos sim. que o United joga contra o City. Na Entendeu? verdade, ele fala do estilo de jogo, né? Isso, o estilo de jogo, Eu sei, eu entendi perfeitamente. Mas assim, a gente poderia ter vencido do United se a gente não tivesse feito aquele pênalti, né? Então, todo esse temor aí poderia ser minimizado, né? Até porque na Carabao Cup, quando a gente jogou contra eles, a gente ganhou por 2-0. E no primeiro turno da Premier League a gente empatou em 0-0, a gente poderia também ter vencido, né? Então, lógico que o PSG é um time melhor, isso não é nenhuma dúvida para mim. O Neymar e o Mbappé são dois dos melhores jogadores do mundo, assim como o De Bruyne também é. Mas eu acho que enfrentar o PSG é melhor do que enfrentar o Bayern. E aí a minha opinião é o seguinte: o Bayern, por mais que ele dê muitos espaços atrás, ele tem um coletivo e jogadores em todas as posições melhores do que o PSG, salvo a posição de pontas, que são o Neymar e o Mbappé. Porque assim, o Lewandowski é um centroavante que dispensa comentários, tá? Já é a primeira questão aqui. Então já no ataque já são estilos de jogo diferentes. O Bayern joga com centroavante e dois pontas, que é o Gnabry e o Sané, acho que até o Sané é reserva, se eu não estiver enganado aqui. E joga com o Coman também. Tem um meio-campo lá com o Kimmich e tem o Goretzka, né, que são os jogadores que dão contenção, mas tem um sistema defensivo muito frágil. Qualquer um que chega na defesa do Bayern consegue romper a defesa deles. Então acho que esse ponto do Bayern é a única coisa que seria boa se fosse o City tivesse pelo menos jogadores muito rápidos, coisas que o Sterling está no banco. Mas em relação ao PSG, o problema do Bayern contra o PSG foi o Bayern não ter controlado a posse de bola como deveria. Toda vez que o Bayern perdia a bola, era um contra-ataque. Era um contra-ataque frenético, né? E o Bayern também pecou muito na saída de bola. Então, toda vez que ele errava a saída de bola do campo de defesa para o campo de ataque, ele ficava exposto. E aí era onde que o Mbappé e o Neymar sentaram neles, entendeu? Então, assim, o City não vai cometer esse erro. Porque o City é um time controlador de bola. Tu viu hoje, a partir do momento que o City empatou, o banho-maria que ele colocou o Borussia Dortmund, ficou tocando para lá, tocando para cá, troca de passes aqui, troca de passes ali, sem pressa para matar o jogo. Isso em certo momento me deixou nervoso, porque, pô, tu não mata o jogo, tu vai ficando nervoso, né? Sai mais um golzinho do Borussia, já era, tem prorrogação, e pênalti, a gente sabe como é que é, né? Então, exatamente. Então, nesse aspecto, eu fiquei preocupado. Mas, assim, analisando o jogo contra o Paris Saint-Germain, se a gente matar esses dois jogadores, com a troca de passes que a gente vai ter mais posse de bola, e se defender melhor, porque hoje a nossa defesa é melhor do que das últimas temporadas. Então, se a gente conseguir fazer isso, construir jogadas de trás, pegar o PSG desprevenido, porque ao contrário do que o PSG era com o Tuchel, que está agora no Chelsea, o Pochettino ele não é um treinador que arma o ônibus, como a gente chama no popular, né? Que é colocar 10 jogadores atrás da linha da bola e ficar dentro da área. Contra o Bayern foi. Contra o City eu não sei se vai ser. Mas também acho que ele vai propor o jogo. Então eu acho que o PSG é o adversário melhor para o City. Até porque o City, quando jogou também contra o PSG pela Champions, foi a única vez que a gente conseguiu se classificar para a semifinal, né? Então também tem esse aspecto de boas recordações, né, do Paris Saint-Germain. Assim, cara, eu acho que dentre todos os semifinalistas, cara, pô, a gente tem um melhor elenco, cara. Por mais que o Mbappé e o Neymar sejam
dois dos melhores jogadores do mundo, você olha para o PSG, do sistema defensivo ao sistema de ataque, até o próprio banco de reservas, cara, tu vê que esses dois estão numa prateleira e o resto do time está numa prateleira muito abaixo, cara. Entendeu? Salvo aqui o Di Maria, que esteja numa prateleira intermediária, não é um dos melhores do mundo nesse momento, mas, cara, o resto do time tá na prateleira muito abaixo. A gente vai pegando os nomes aí. O Matheus estava conversando comigo de tarde. Tem o Matheus, o lateral direito lá, Danilo, não é isso? Sim. Danilo, Florenzi, Paredes, Gueye. Tu vai pegando assim, Kimpembe. Pô, pra vocês terem noção, o Marquinhos é o melhor zagueiro deles. Nem se compara com o nosso sistema defensivo, entendeu? Lembrando, Douglas, que Fala. se o Neymar levar um amarelo, tá fora do segundo jogo, né? Exatamente. Que é bem possível que ele tome, né? Porque todo mundo sabe como é que é o Neymar, né? O Neymar não é um cara... E se o Fernandinho jogar, ele vai tomar trabalhar amarelo. bem. Ele vai trabalhar bem isso daí, porque trabalhar. o Fernandinho ele é experiente nesse tipo de jogo. Ele sabe como irritar o adversário. Só um dado importante aqui que eu não comentei, porque é tanta informação, né, que a gente acaba esquecendo. Mas o City fez 10 jogos na Champions. A gente ganhou 9 e empatou 1. Levamos apenas 3 gols. Um 0-0 com o Porto. A gente levou apenas 3 gols, né? Ou seja, nesse confronto contra o Borussia, a gente levou 2 gols. Mais do que a gente já tinha levado em todos os outros jogos de Champions League juntos. Então, essa era a informação que eu queria passar. Ou seja, dentre todos os 4 semifinalistas, o City é o único time invicto. E isso traz aí a dimensão do trabalho que foi feito. Aí, todo mundo pode falar assim, mas não enfrentou o Barcelona. Mas, porra, o Barcelona, meu Deus do céu, né? Tá numa vibe que qualquer um que chega lá na Champions League atropela o Barcelona. Tudo bem, passar pelo Bayern foi o ponto aí pro PSG ser colocado como favorito no confronto e tal. Tudo bem, eu concordo com isso. Passou pelo Bayern, que era mais time que é mais time que o Borussia, né? Tudo bem. Mas a semifinal é outro jogo, outra partida. Não tem... Ninguém sai com 1-0 porque passou pelo atual campeão, entendeu? Então, se o City jogar bola, tem tudo para passar para a final. Quer analisar aí, Matheus, esse tweet aí do Man City Brasil? Tem que se saber contextualizar também a situação, né? Igual o Douglas tocou no ponto. O pênalti influencia completamente, porque você entra no jogo, você planeja uma estratégia, aí tu sofre um pênalti com 30 e poucos segundos de jogo, aí sai atrás, tu tem que mudar a tua estratégia completamente diferente. Vai mudar isso. Isso é um fato. Mas, assim, se for... eu não gosto muito de apegar a essas situações assim, seria mais jogo enfrentar o outro time, porque esse estilo de jogo casa melhor com o meu time. Eu não concordo com isso, entendeu? Se você almeja alguma coisa grande, você tem que enfrentar todas as escolas de jogo possíveis. Desde um jogo vistoso do Pepe, por exemplo, as retrancas do Mourinho ou do Simeone, porque isso daí é do futebol, entendeu? O futebol permite isso. Cada um joga com as armas que tem. Pode não gostar de determinado estilo de jogo, como tem pessoas que não gostam do jogo do Pepe, como também tem gente que não gosta das retrancas do Mourinho e do Simeone, por exemplo. Entendeu? Mas vamos lá. O Bayern, a meu ver, ele não foi eliminado pela ausência do Lewandowski. Porque se você for pegar no contexto geral, o Bayern criou nos 2 jogos o suficiente para passar. Para passar. O Choupo-Moting conseguiu mais ou menos resolver, mal ou bem, resolver o problema. Faltou um pouco mais de capricho nas chances criadas, entendeu? Eu não classifico o Lewandowski como principal jogador do Bayern. Eu acho que o jogador mais influente deles é o Kimmich. Tanto que quando ele ficou de fora, no início da temporada, o Bayern sofreu bastante. Ele ficou, acho que, se não me engano, mais de um mês fora. O Bayern sofreu bastante. Então, ele é quem dita o ritmo do Bayern. Então,
Foi algo que faltou também, né? Manter a posse da bola principalmente. E quanto ao Paris Saint-Germain, eu já disse isso algumas vezes, eu vou retornar a dizer, seja nessa live como na próxima, é um time desequilibrado, tem um bom ataque, mas tem uma defesa frágil, um meio-campo que dependendo dos jogadores que for escalado para partidas, vai ser jogadores de mais destruição do que de criação, por exemplo, Paredes e Gueye. O Paredes até tem uma certa qualidade a mais de passe, mas se for pegar no contexto geral, os dois são mais de destruição do que propriamente de ataque. Então, nesse ponto e outro ponto também que eu gostaria de tocar é que o City é um time muito mais coletivo que o Paris Saint-Germain. Tem um técnico melhor, apesar de porque tinha ser um bom técnico, mas chegou agora, está conhecendo ainda os jogadores, é um time em transição, e nesse ponto o City pode levar vantagem, pode já jogar junto, ter um coletivo mais forte também, e principalmente não proporcionar erros defensivos para que Mbappé e Neymar possam criar chances, porque eles são praticamente as únicas válvulas de escape do Paris Saint-Germain. Desculpa, Pablo, só para finalizar aqui uma informação também, o Paris Saint-Germain ele não está na liderança da Liga, né? Ou seja, não está na liderança do campeonato francês. Ou seja, eles não vão ter jogos que eles podem, como eu posso dizer, deixar jogadores de fora para poder focar na Liga dos Campeões nesse momento, assim como a gente também não. É lógico que, poxa, o campeonato francês, do jeito que ele é, e você mirar para o calendário do City, eu acho que o City ainda tem um desequilíbrio por conta disso. Mas também eles não vão ter vida fácil nesses próximos jogos aí. Vão ser 4, se eu não me lembro. Se eu não estiver enganado. Outro ponto também é que eles vão ter uma eliminatória de Copa da França também no meio, tá? Antes de enfrentar o City. Então também vão enfrentar uma competição mata-mata a nível nacional. Beleza. Um breve resumo do jogo aqui, as estatísticas, né? O Dortmund deu 10 chutes, o City deu 17, chutes a gol 3 do Dortmund, 5 do City. Ou seja, o City chutou pouco e marcou 2 gols, né? Incrível, isso aí é incomum. A gente geralmente tem que chutar 10, 15 bolas no alvo para poder acertar uma ou duas, então o nível de aproveitamento está subindo. Então foi um jogo lá, essas coisas, mas a gente soube aproveitar bem as oportunidades que tivemos, isso é um ponto positivo. O ataque está começando a ser mais eficiente nesse sentido. A posse de bola, 62% a 38%, passes 708 a 441. Né? A gente não tomou cartão amarelo, eles tomaram um. Então, ou seja, o risco com jogador pendurado, eu acho que não temos jogadores pendurados na próxima partida, não é isso? Pelo que eu me lembro, não temos. Acho que não, cara. Os cartões era nessa fase ou era só nas semifinais? Não, a gente tá nas semifinais, né? Não, se for zerar, então não precisa se preocupar. Porque se zerar agora, o Fernandinho e o Cancelo já estão livres, porque eles estavam pendurados. Ah, pode ter sido também isso que fez com que o Cancelo não jogasse também, né? Será? Pode ser. E assim, para você ver o chuveirinho na área que foi o jogo, foram 11 escanteios para o City, 2 para o Dortmund, entendeu? Para você ver como o City jogou bola na área. Pessoal, a gente vai embora um pouco mais cedo hoje, né? Já dá para fechar aqui. Só queria colocar 2 pontos rapidinho. É que o foguetório não deu certo, né? A gente saiu comemorando aí, pegamos os fogos e quem saiu comemorando foi a gente. Soltaram fogos lá no hotel do City, né? 3 vezes durante a madrugada, para tentar interromper, atrapalhar a noite do sono dos jogadores, mas quem riu por último riu melhor. Aí agora a gente está soltando fogos de alegria e eles estão aí, ó, chorando, né? Então pode soltar fogos. É bizarro como o pessoal ainda acredita nesses misticismos, né?
Antes da gente esquecer, não se esqueça do ataque do ônibus também, que não deu lá muito certo também, Exatamente, não. Exatamente. Não deu muito certo, não. Tentaram lá, mas Cara, isso é- dessa vez, olha, eu não gosto desses clichês, dessas coisas, não, mas hoje eu vou usar. A camisa pesou no confronto. E Não, também, pessoal, mas assim, desculpa, Pablo, te interromper, mas é o seguinte, cara, é impressionante como isso continua acontecendo e nenhuma punição pro Liverpool, né, cara? pois Nada vai é. acontecer, mano. Achar que vai acontecer alguma coisa, pode esquecer. Eles Não têm que perder vai. um mando de campo, cara, pelo menos isso, cara. Douglas, teve também a choradeira do CEO do City, né? Do City não, do Do Dortmund, Dortmund, né? o Joachim Vatic. Watts, né? Watts, falando que o City em 5 anos gastou 1 bilhão em jogadores. Ah, mano, quem quer ganhar tem que contratar, quer gastar dinheiro. Os cara Ué, virou. qual é a fonte? É Arial? Ah, cara. Pô, Bizarro. até botei lá no grupo a resposta que o cara deu. Deixa eu ver aqui rapidinho. Cara, foi muito interessante. Deixa eu ver se eu acho que a resposta que o cara deu. Ele, para esse tweet. Aqui, ó. Deixa eu ampliar aqui. Aí teve um tweet que o cara respondeu assim: a diferença é que um clube está tentando ganhar dinheiro, investir e ganhar algo. O outro clube está apenas arrecadando dinheiro, vendendo jovens, ficando rico, dando falsas esperanças aos torcedores e nunca ganhando nada. É o resumo. É o Paulada resumo. clássica. É. Palavra clássica. É que assim, será que eles esqueceram que o clube de futebol ele não deveria, né, dar lucros, né? Já que a gente está falando de futebol no contexto geral, mas é lógico que numa empresa, mesmo quando é uma equipe de futebol, tem que dar lucro porque é uma empresa, né? Mas assim, se o City ele faz todo esse investimento para ganhar e mesmo assim ter retorno, porque quando o City ganha, ele vai ter retorno, seja por valorização do clube, né? Seja por prêmios, seja por outros motivos também, questões de marketing, né? Porque imagina a Puma se fecharia um contrato de 600 milhões, por exemplo, hoje com o Arsenal. Não vai fechar, porque o Arsenal deixou de ganhar. Então, ganhar traz muito dinheiro para o clube. Sim. E outros clubes querem, na verdade, usar do futebol para benefício próprio, para enriquecer. Entendeu? Não que eu tenha nada contra isso, mas que tem que colocar as cartas na mesa, né? Eu achei até um pouco covarde dele ter falado isso do City, porque o Pepe não criticou o Dortmund. Ele disse o que acontece na real. Ele mentiu por acaso? Difamou alguma coisa? Não. Eles pagam altas comissões para a gente para trazer jogadores. O Bellingham com certeza foi um caso desse. Simples assim. E o City está de olho, não sei se está de olho no Bellingham, mas o Pepe elogiou muito a atuação dele, né? Ele é o que, meia ali? Ele é como se fosse um volante, cara. Volante? Não é Olha isso, só. Matheus? Bellingham Ele é uma espécie de um segundo volante, É, um segundo praticamente. volante, é. Tipo um seria um Gundogan, bom. vamos colocar assim. É. Isso. Só uma boa noite aí para o Riad Renan, tá aí, entrou na live aí. E queria informar também a vocês que o slogan do Liverpool sofreu uma alteração. Continua sendo as iniciais YAW. Peraí. Deixa eu escrever aqui que agora eu me embolo. Y, N, W. YAW. Mudou de You Never Walk Alone para You Never Win Again. Pô, mas eu vi os highlights do jogo do Real Madrid. Cara, o Real Madrid passou ali numa cagada, cara. Puta que pariu. Não jogaram nada, cara. O Real Madrid não jogou nada. Com Mas a resultado. pesou. camisa pesou, mano. A camisa Camisa pesou, pesou. né? Tá certo. Exatamente. Quando o cara fala que a camisa pesa, sabe o que vem na minha cabeça, cara? Fazendo uma piada aqui. Que o gramado ele fica assim, ó. A bola do time que não tem camisa tá aqui, ó. Aí ele toca a bola volta.
ele toca a bola volta. Porque a camisa do cara que tá lá em cima pesa, entendeu? É a gravidade, pô. Mas Assim, fala aí, Matheus. só para terminar esse assunto rapidinho, assim, eu não gosto desses clichês, entendeu? Quem me conhece sabe, entendeu? Mas a gente tem que saber usar também isso daí, né? Por que vale para um e não vale para outro também. Então, Exatamente. nesse caso, a camisa pesou. E quando a gente eliminou o Real Madrid na temporada passada, a camisa pesou também? Pois é, acho que não, né? Então, pessoal, Hoje eu acho que a toda vez camisa que não pesou, vocês... não, porque o Dortmund tem um título de Champions. Então, Sim. né? Então acho que a camisa não Então, pesou assim, hoje, não. todas as vezes que vocês verem no Twitter, no Facebook, algum torcedor do Liverpool colocando YNWA, vocês já entendem que é You Never Win Again, e não You Never Walk Alone, como era antigamente. Mudou aí. Sacanagem. Mas eu acho que, assim, cara, análise sobre o City, mas vou justificar aqui que o Real ele tirou um pouco o pé mesmo, porque pô, ele veio do jogo, primeiro jogo contra o Liverpool, né? Veio de um clássico contra o Barcelona e depois mais um jogo pesado, então acho que os caras também deram uma relaxada ali, deram Até porque 3-1. a diferença era de 2 gols, né? Não era igual ao City, que tinha a diferença de 1. No final dessa temporada, cara, todos os times que estão na Champions nessa altura, cara, ele, sério, deve estar em termos de exaustão técnica não, físico e psicológica no limite, cara, porque os caras não tiveram pré-temporada, cara, entendeu? E é jogo atrás de jogo, é jogo pesado, entendeu? Tem, pô, tu vê o Real Madrid, 2 jogos contra o Liverpool, tem jogo contra o Barcelona, aí o City, mesma coisa, jogo contra o Borussia Dortmund, tem o Leeds United, daqui a pouco tem um jogo contra o Chelsea no sábado, depois vem o Aston Villa, depois final, aí vem semifinal de Champions, imagina, isso é uma loucura, cara, isso é uma loucura, entendeu? Então, deve estar todo mundo exausto já, cara, nesse final de temporada. O calendário tá apertado só pra gente não, tá pra todo mundo, mas a vantagem que a gente tem é que a gente tem uma gordura pra queimar, né? Eles têm que correr atrás. E a gente tem que ficar de olho nessa gordura aí, cara, que se a gente der mole aí... Der mole, a gente vai ressuscitar um morto aí do nada, entendeu? Exatamente. Não precisa passar por isso, não. Acho que assim, se for para escolher, eu prefiro ficar sem a Carabao Cup e focar na Premier League e na Champions e tentar beliscar essa Copa da Inglaterra aí, cara. Que quem quer tudo acaba ficando sem nada. É verdade. Então, gente, Douglas, considerações finais aí pra gente partir? Não, assim, o jogo foi 6,5 da equipe, poderia ter feito mais. Foco agora no Chelsea, né, na recuperação dos jogadores, porque o Chelsea é um time de Londres, a semifinal vai ser em Londres, jogou um dia antes, né? Ou seja, a questão física, o Chelsea vai estar mais descansado do que o City, podemos dizer assim. Uma coisa até que eu sugeri, né? Há um tempo atrás disseram que o City estava querendo aí colocar um centro de treinamento em Londres, né? Para aproveitar das finais que acontecerem em Wembley. Então seria bom colocar esse projeto em pauta nesse momento. Mas, tirando aqui a brincadeira, é o seguinte, daqui até o último jogo da temporada vão ser finais, né, cara? E é muito, muito importante que a equipe tenha sangue nos olhos para conseguir continuar caminhando nesse objetivo de ser campeão da Champions e campeão da Premier League também nessa temporada. Cara, lembrando que o Chelsea também voltou de viagem, né? O jogo foi em Sevilha, né? Foi em Sevilha, sim. Não foi em Londres. E, cara, eu não duvido muito que o City tenha essa ideia de criar um centro de treinamento ali em Londres, porque já tem um escritório, né? O que é um centro de treinamento? O escritório é o Wembley, né? Não, tem mesmo, o City tem um centro de negócio em Londres. Não, eu tô zoando, eu sei. Tá zoando. Matheus? Não, o escritório é o Wembley, né? Toda vez a gente vai lá e despacha lá, né? Sim. Primeira coisa, o fantasma das quartas foi exorcizado dessa vez, né? Então, esse é um ponto importante, até que fundamental. A nossa mentalidade, pelo menos para essa partida, melhorou bastante, porque era algo que a gente sofria, entendeu? Então, a gente teve a cabeça no lugar, conseguiu virar um jogo, era um adversário
era um adversário que não é mais aquele time que foi no começo da década, mas ainda assim é um bom adversário lá, tem alguns bons valores lá, então não foi também uma naba, como podem pensar o Borussia Dortmund também. E agora focar no confronto contra o Chelsea, né, pela semifinal da FA Cup, ver o que o Pepe vai botar em campo e focar nas finais agora que nós vamos ter agora, seja pela Premier League, seja pela FA Cup, seja pela Carabao Cup, seja pela Champions. E mais uma vez, que eu vou dizer aqui, acabe com os ataques a ônibus, tá? Porque eles nem sempre vão funcionar também. Bem, pessoal, minhas considerações finais ufa. Só isso, passamos. E para mim o destaque foi o De Bruyne, mais uma vez, e o Foden, né? Que fez chover ali em campo, fez o diferencial. Então, aproveitar essa fase maravilhosa que a gente está vivendo e conseguir dar um passo cada vez e conseguir esses títulos aí que tá faltando. Agradecer ao pessoal aí, a Cláudia, que participou com a gente, o Heavy Ed, o Riad Renan. Deixa aí seu comentário, seu like, seu dislike, marque as notificações, personalize, coloque todas as notificações em todas, porque a YouTube ele cria um alarme, um alerta para quando a gente entra ao vivo, né? Isso. E agradecer também a vocês que vão assistir depois a live, estão aí se recuperando emocionalmente, estão com os batimentos cardíacos voltando ao normal. Então, vocês que vão assistir depois também, um grande abraço para vocês. Douglas, Matheus, um grande abraço. A gente se vê na próxima live, né? Na sexta, é isso? Sexta-feira? Exatamente, sexta-feira. Já para debater já as semifinais da FA Cup contra o Chelsea. Isso aí. Vai ser um jogão, tem muita coisa para abordar. E o lance de racismo do Sterling a gente vai pautar direitinho. Inclusive, até pedir para você, para a gente reunir informações sobre outros jogadores também que têm sofrido o racismo, né? Teve até um caso da França. Na verdade, todo final de semana tem um caso, né? Um determinado time perde e parece que o cara foi xingado ou foi, podemos dizer assim, abusado racialmente, né? Só porque o cara é negro e não jogou bem aquela partida, os caras acham que ele é o culpado de tudo, né? Como se todos os outros jogadores que estão em campo, eles não contribuíssem tanto para o bem quanto para o mal, né? É o mesmo lance que o pessoal aqui no Brasil faz quando é o Fernandinho, ou o Gabriel Jesus, ou o próprio Vinícius Júnior, o próprio Sterling lá também na Europa, entendeu? Então são coisas assim que jogadores passam pela mesma situação, mas quando se trata de um negro é uma coisa, quando se trata de um branco é outra, né? Então, infelizmente, esses absurdos continuam acontecendo. A gente vai abordar um pouquinho mais para frente, reunir alguns casos aí de mais emblemáticos, né? Claro que o Douglas citou que todo final de semana tem, mas infelizmente uns são mais emblemáticos que o outro. A gente vai citar esses casos aí e destrinchar esse assunto tão delicado, né? Tão ridículo que tem na nossa sociedade hoje também no meio do futebol. O engraçado é que a Premier League carrega todo o jogo, né? Sem espaço para o racismo. Isso. E acaba que, tudo bem que foi nas redes sociais, não foi dentro de campo, mas deveria fazer algo para poder inibir isso, né? Prender essas pessoas, porque isso é um crime, né, cara? Então é isso aí, galera. A gente vai abordar mais. Se já pergunta também, vocês coloquem aí para a gente poder incrementar esse assunto e fazer uma abordagem mais extensa. Então, uma boa noite a todos aí, obrigado. Valeu, pessoal. Gente. Boa noite. Valeu, até a próxima. Boa noite a todos, gente. Valeu. Tchau.